Olá, querido e amado povo de Deus, salve Maria Santíssima. Aqui eu quero iniciar um vídeo de formação. Eu estarei gravando alguns vídeos de formação e aqui eu quero dar início à primeira, que nós vamos falar sobre os 3 pilares da fé católica. Meus amados irmãos, desde já eu quero pedir perdão a vocês por todo o barulho que provavelmente vai acontecer, certo? E eu não vou cortar de jeito nenhum as partes que, sei lá, passar um carro de som aqui na rua ou o meu cachorro latir. Eu tenho um pinche em casa, para você ter ideia, né? Você sabe como é o pinche, né? Ele é bem barulhento. Muitas das vezes o meu late e eu não vou deixar de gravar os meus vídeos por causa do cachorro. Então o que importa é que o conteúdo seja transmitido. Talvez ele comece a latir, eu fique aqui, cala a boca, cachorro, não sei o quê. Então peço sua compreensão. O vídeo é bastante caseiro, meus vídeos não têm essas questões de edições e tal, até porque eu nem sei fazer isso. Então vamos imaginar que eu estou na sua casa, conversando, formando você, amém? Então, que seja algo bem natural. Vai passar talvez gente falando palavras feias ou sei lá o que, enfim. O inimigo vai tentar nos atrapalhar de todo jeito, mas ele não vai conseguir nos barrar, amém? Que Deus e Nossa Senhora possam nos guardar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Virgem Maria, te pedimos a tua poderosa intercessão para que nós possamos mergulhar na verdade, aprender o máximo que for da vontade de Deus, que nossos corações estejam abertos a aprender cada vez mais. Passa na frente, envia o Espírito Santo para os nossos corações, assim seja. Amém. Talvez aí, meus irmãos, vocês se assustem, porque minha mão, fazendo o sinal da cruz, talvez no vídeo saia com a mão esquerda, mas eu estou fazendo com a direita, porque a câmera está sendo a câmera da frente do celular, tá bom? Então, meus irmãos, eu quero aqui falar sobre os 3 pilares da nossa fé católica. Há uma necessidade de cada católico entender isso, porque eu costumo dizer para as pessoas que isso é o necessário, o mais necessário a conhecermos, o mais necessário a sabermos como católicos. Eu acredito que uma das coisas mais necessárias é os 3 pilares da nossa fé. Nós sabemos que os protestantes têm nos atacado, os hereges têm investido pesado para nos afastar da verdade. E quando nós passamos a ter um entendimento dos 3 pilares da fé católica, nós estamos blindados, nós estamos protegidos. Por quê? Porque quando um protestante chegar para você ou alguém de outra crença, sei lá, você vai dizer, olha, eu não acredito na sua interpretação, eu acredito na interpretação da igreja. E a igreja é a católica apostólica romana. Todo católico deve ter em casa a Sagrada Escritura e deve ter em casa o Catecismo da Igreja Católica, para que esses aqui, unidos, possam te manter na verdade, certo? Porque muitos hoje estão com a Bíblia, mas não vivem a verdade, porque interpretam a Bíblia do jeito que quer. E não é assim. A própria Sagrada Escritura vai nos dizer em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. A igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, não é a opinião de qualquer pessoa e não existe essa do livre exame da Sagrada Escritura. Nós vamos estudar isso agora para você católico saber como se comportar diante dos ataques protestantes. Eu tenho dito para muitas pessoas, se chegar um protestante na sua porta, alguém querendo lhe cutucar, né, como diz aqui no meu Ceará, lhe alfinetar, querendo lhe perturbar com as falsas interpretações, você vai olhar para essa pessoa e você vai dizer assim, olha, eu acredito unicamente nos 3 pilares da fé católica. Eu não acredito na sua interpretação. Eu acredito na interpretação da igreja. Amém? Aí você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, você quer saber no que eu creio? Pois então escuta aí. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E você vai ali rezar diante daquela pessoa o credo, né?
reze o credo e você vai mostrar para aquela pessoa no que de fato você acredita. E nós sabemos, meus irmãos, como católicos, que a interpretação da Sagrada Escritura é de responsabilidade da igreja, da tradição da igreja, do magistério da igreja. Então, por isso que há uma necessidade de entendermos, por primeiro, os 3 pilares da fé católica. Eu quero aqui mostrar o que dentro do Catecismo da Igreja vai nos ensinar, e eu convido você que tem um Catecismo da Igreja, pegar o seu catecismo, porque agora nós vamos estudar o Catecismo da Igreja. Nessa formação, eu quero transmitir para vocês o que de fato a Igreja Católica deseja que os seus fiéis entendam sobre esse assunto. Meus irmãos, aqui no número 75, deixa eu só ver aqui uma coisinha no meu celular, por favor. Eu não coloquei aqui no modo avião, pode alguém ligar e atrapalhar o vídeo. Pronto. No Catecismo da Igreja Católica, no número 75, vai dizer assim: Cristo Senhor, em quem se consuma toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que o Evangelho, prometido antes pelos profetas, completado por ele e por sua própria boca promulgado, fosse por eles pregado a todos os homens como fonte de toda a verdade salvífica e de toda a disciplina de costumes, comunicando-lhes os dons divinos. Logo nesse número aqui, que vai se iniciar a falar sobre a tradição apostólica, vai dizer que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos apóstolos, certo, a missão de pregar o Evangelho, a missão de falar do Evangelho genuíno, de como de fato o Evangelho deve ser acolhido pelos nossos corações. Então, nosso Senhor concedeu essa missão aos apóstolos. Então, o Catecismo vai continuar no número 76, explicando algo muito importante que todos nós católicos devemos entender. Diz assim: a transmissão do Evangelho segundo a ordem do Senhor fez-se de 2 maneiras, certo? Foram de 2 maneiras e não apenas de uma. Então, presta atenção quais são as 2 maneiras. Primeiro, o Catecismo vai dizer oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos e instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então, primeira coisa que eu quero dizer para você, a verdade chega ao nosso coração não somente por aquilo que está escrito na Sagrada Escritura, mas também chega de forma oral. Esta forma oral acontece como, Daniel? Através da tradição da igreja e do magistério vivo da igreja. Ou seja, o Papa e os bispos em comunhão com o nosso querido Papa. Então, o que é que acontece? Nós precisamos ter esse entendimento para que a gente não caia nas armadilhas das distorções dos protestantes, né? Porque os protestantes dizem que você só pode acreditar naquilo que está escrito. Ora, meus irmãos, mas na época dos apóstolos não existia essa interpretação. Eles distorcem alguns textos, querendo dizer que é só a Bíblia, quando na verdade nem os apóstolos viviam dessa forma. Ou seja, eles pregavam o Evangelho não somente aquilo que estava já escrito até então, até porque os evangelhos ainda estavam aí sendo escritos, né? Então não tinha como, eles não saíam por aí dizendo capítulo tal, versículo tal. Você não vê isso na Sagrada Escritura. Então eles pregavam o quê? Eles pregavam, olha só como diz, ó, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplos, instituições, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência e das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. Então tinha 4 coisas aqui bem mencionadas, né? Tinha 4 realidades aqui. Então eles não saíam por aí capítulo e versículo para as pessoas. Eles não saíam, né, naquela época dessa forma, como os protestantes pregam. Então era
uma forma da verdade chegar até os corações, a forma oral. Então eles não viviam apenas limitados, podemos dizer assim, entre aspas, a dizer capítulos e versículos. Eles pregavam também as experiências que eles tiveram pela convivência com Jesus, certo? O catecismo vai continuar. Primeiro ele falou sobre a forma oral. Por isso que quando alguém vier falar contra a sua fé católica, você vai dizer: meu irmão, a verdade chega ao meu coração de forma oral e de forma escrita. As escrituras eu acolho como palavra de Deus, e a forma oral da verdade chegar ao meu coração como um agir do Espírito Santo. Então o Espírito Santo age na igreja para nos ensinar a verdade, certo? Para justamente evitar que cada um tenha a sua própria interpretação. Então o catecismo continua: e por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob inspiração do mesmo Espírito Santo, puseram por escrito a mensagem da salvação. Veja, a mensagem da salvação foi escrita, mas também foi transmitida de forma oral. É por isso que nós acreditamos no que a igreja nos diz para acreditar, juntamente com a Sagrada Escritura. Então a interpretação tem que vir da igreja. Vamos agora para o número 77 do Catecismo. Veja como é importante, meus irmãos, o estudo do Catecismo da igreja. Nosso entendimento é aberto verdadeiramente. A gente passa a entender do jeito que é para entender. No número 77 diz assim: para que o Evangelho sempre se conservasse inalterado e vivo na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, e a eles transmitindo seu próprio encargo de magistério. Veja, foi algo que foi passando, né? Teve uma sucessão apostólica. Os apóstolos, eles foram passando para os bispos todo o ensinamento, e assim a cada geração o evangelho foi sendo propagado. O catecismo continua: com efeito, a pregação apostólica, que é expressa de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Ou seja, existe uma sucessão apostólica. Desde a igreja primitiva até hoje existe essa sucessão apostólica. E esta sucessão só existe verdadeiramente na igreja católica apostólica romana. O protestantismo nasceu com mais de 1500 anos de atraso. A interpretação protestante veio com muito atraso, com muito tempo depois. Então a igreja é quem manteve, né, essa sucessão apostólica, essa transmissão da verdade. Então aqui está, meus irmãos, o que nós católicos devemos acreditar. Devemos acreditar no que a igreja católica nos ensina, no que a igreja católica interpreta, pois ela é a responsável por esta interpretação, a interpretação da Sagrada Escritura. Se alguém chegar para você dizendo: me mostre isso na Bíblia ao pé da letra, você vai dizer: mas não precisa, porque a igreja me ensinou. Se a igreja ensinou, encerrada a questão. Aí alguém vai dizer: não, mas a igreja não pode fazer isso, isso é acrescentar na palavra de Deus. Não, meus irmãos. Até porque na própria Bíblia diz que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Então, é a igreja que tem que me ensinar, e não aqueles que se julgam igreja. Porque tem gente que diz: eu sou igreja, a minha igreja, a Assembleia não sei das quantas, e não sei o que, e começa a dizer os nomes de suas denominações como se fosse a igreja verdadeira, sem ser, porque foram invenções humanas, foram distorções humanas, e estas distorções não estão de acordo com aquilo que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja, interpreta. Então nós precisamos ouvir a igreja e não a interpretação do povo. Tanto é que lá em Mateus 16, a partir do verso 13, quando Jesus vai dizer: o que é que o povo diz que eu sou? E lá os apóstolos falam das interpretações do povo, né? Depois ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai e fala, e o Senhor diz então para ele:
que ali não era uma revelação da carne e do sangue, mas era um agir de Deus. Veja, não é a interpretação do povo. A ideia protestante é uma interpretação do povo, não é do magistério. A interpretação verdadeira vem do magistério da igreja e não da opinião do povo. Porque se cada um pega uma Bíblia e interpreta de um jeito, por isso que o protestantismo é uma grande confusão doutrinária. Os adventistas do sétimo dia pregam uma coisa, o povo da Universal prega outra, a Assembleia de Deus Pentecostal prega uma coisa, o povo da Mundial prega outra, e todos usam a mesma Bíblia. E por que é essa bagunça? Porque não tem um governo estabelecido. Agora você está entendendo o porquê que nosso Senhor quis fazer com que o magistério da igreja fosse o responsável para manter o evangelho de forma inalterável. Ou seja, existe aqui uma responsabilidade nesta instituição que é a igreja. Existe um governo estabelecido para que as coisas não possam desandar, para que não aconteça justamente o que acontece no protestantismo. Cada um entende de um jeito. Dentro da igreja católica não é assim. O católico não pode entender do jeito que ele quer. Por quê? Porque existe uma hierarquia que ele tem que ser submisso. Amém? Olha só aqui no número 78. Vai dizer assim: por meio da tradição, a igreja em sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo o que ela é, tudo o que crê. O ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivificante desta tradição, cujas riquezas se transfundem na prática e na vida da igreja crente e orante. Veja só a importância da igreja católica. Meus irmãos, vamos aqui para o número 81 do Catecismo. Já já nós vamos para a Sagrada Escritura, viu? Espera aí. Número 81 vai dizer assim: a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto redigida sob a moção do Espírito Santo. É palavra de Deus quando há o mover do Espírito Santo, certo? Não é desse jeito aí que está no protestantismo. Porque se fosse o Espírito Santo que movimenta o protestantismo, eles não teriam várias igrejas, eles teriam uma única igreja, eles teriam o mesmo sentimento, a mesma doutrina. Então o Espírito Santo não pode agir dessa forma que age o protestantismo, cada um entende de um jeito, é algo contraditório. É algo contraditório. Os adventistas têm suas contradições com o povo da Assembleia de Deus. É contraditório. Para vocês entenderem como o protestantismo, ele não vem de Deus, porque ele não está em unidade com os 3 pilares da fé católica, entendeu? Então o protestantismo é uma rebeldia, gente, é uma rebeldia. Olha só a continuidade do 81. Quanto à sagrada tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus, confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo, aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Veja, é para conservar o verdadeiro evangelho. O magistério da igreja é para conservar, para manter a ordem. Veja, e assim, para expor a verdade, difundir a verdade sobre o mundo inteiro. Por isso que há uma necessidade da hierarquia da igreja. Meus amados irmãos, no número 82 vai dizer: a igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva a sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Tem que aceitar de igual modo a tradição da igreja, Sagrada Escritura, o magistério da igreja. Os 3 pilares da fé católica precisam ser acolhidos por cada um de nós. Porque aqui está o meio de a verdade chegar a nós.
O número 83 do Catecismo vai dizer: a tradição da qual aqui falamos é a que vem dos apóstolos e transmite o que estes receberam do ensinamento e do exemplo de Jesus e o que receberam por meio do Espírito Santo. Com efeito, a primeira geração de cristãos ainda não dispunha de um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento atesta o processo da tradição viva da igreja. Olha que riqueza o catecismo vai nos esclarecer, né? Ele diz, naquela época não tinha pregação de capítulos e versículos. Não tinha, desse jeito que o protestantismo tenta empurrar de goela abaixo no povo. Não existia isso, gente. Não existia, porque não estava, o Novo Testamento não estava prontinho como você tem hoje na sua casa. Então a verdade vinha de forma oral e de forma escrita. Eram as duas ali unidas. Então não pode cair, nós não podemos cair nessa onda que o protestantismo acabou empurrando na cabeça do povo, que tudo tem que estar escrito ali ao pé da letra. A própria Sagrada Escritura não diz isso. E os textos que os protestantes usam para tentar afirmar isso é de uma extrema imprudência da parte deles e de distorções. Por quê? Porque quando eles pegam um capítulo e versículo para dizer que você tem que crer só no que está escrito, ali ao pé da letra, eles esquecem que na época que esses textos foram escritos, nem tudo estava pronto. Então ia ter que se desprezar uma boa parte daquilo que foi escrito depois. E, gente, até a Igreja Católica foi a responsável em dizer quais eram os livros que deveriam estar no cânon da Sagrada Escritura. Isso aconteceu no século IV. Então, como é que a pessoa vai aceitar a Bíblia como palavra de Deus e rejeitar a igreja, se foi a igreja que nos disse que a Sagrada Escritura é palavra de Deus? Se foi a igreja que definiu o cânon das Sagradas Escrituras? Eles tentam distorcer isso de todas as formas. Vamos aqui para o número 85 e 86 para a gente finalizar a nossa análise no catecismo, para mim depois partir para os próximos ensinamentos aqui. O número 85 vai dizer: o ofício de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou transmitida, foi confiado unicamente ao magistério vivo da igreja, cuja autoridade se exerce em nome de Jesus Cristo. Isto é, foi confiado aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma, ou seja, o Papa. No número 86 vai dizer: todavia, tal magistério não está acima da palavra de Deus, mas a serviço dela, não ensinando senão o que foi transmitido, no sentido de que, por mandato divino, com a assistência do Espírito Santo, piamente ausculta, veja só, ausculta aquela palavra, santamente aguarda e fielmente a expõe, e deste único depósito de fé tira o que nos propõe para ser crido como divinamente revelado. Aqui está dizendo que o ofício de interpretar a Sagrada Escritura é do magistério da igreja. Não é do pastor protestante, não é do macumbeiro, não é do ateu, não. É do magistério da igreja. É por isso que se algum protestante vier lhe atacar, você vai olhar para ele e vai dizer: eu não acredito na sua interpretação, porque não é você que é responsável para interpretar, é a igreja. A igreja que é responsável, pois é ela a coluna e baluarte da verdade, e não você. Amém? Meus irmãos, existe uma frase da Maria M. Nogueira, cofundadora da comunidade Shalom, que ela diz assim: o conhecimento espiritual, contudo, é absolutamente necessário. Conhecer as realidades espirituais faz a alma crescer na humildade e progredir na verdade. Veja, o conhecimento espiritual, contudo, é absolutamente necessário. Você precisa conhecer mais a sua fé. Eu preciso conhecer mais a minha fé católica. Para que quando alguém tentar nos arrancar da igreja, a gente diga para essa pessoa, que nós possamos dizer para essa pessoa: eu não acredito na sua interpretação, eu acredito no que a igreja me diz.
Eu acredito na Sagrada Escritura unida ao catecismo da Igreja Católica. Alguém te fizer alguma pergunta, certo? Vai na Bíblia e vai no catecismo também. E se essa pessoa pedir, me explique aí o que é que você crê de verdade então? Você vai e reza o credo na frente dessa pessoa. No credo tem dizendo claramente o que o católico crê. Eu acredito desse jeito aqui, ó. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você vai dizer para essa pessoa. Né? Não é o que ela entende, não é o que ela interpreta, não. É o que a igreja me ensina. Amém? Meus irmãos, então Emi Nogueira chega a dizer isso, que o conhecimento é uma necessidade nossa. E conhecer as realidades espirituais faz a alma crescer na humildade. E aquele que se submete ao magistério, porque ele não está querendo fazer as coisas do seu próprio jeito. Ele não está querendo estabelecer suas próprias regras. Ele está ouvindo, acolhendo o ensinamento de quem Deus confiou o poder para nos ensinar. A quem Deus confiou o poder de magistério, ou seja, de ensinar. Então, católico não é a interpretação do seu vizinho, não é a interpretação do pastor, é a interpretação da igreja. Aí algum protestante dizer, pegar aqui o catecismo, onde é que isso está escrito ao pé da letra na Bíblia? Você vai olhar para essa pessoa e vai dizer, mas aonde é que diz na Bíblia que tudo tem que estar escrito? Olha aqui, gente, olha aqui. Olha aqui, certo? O que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 21, tá bom? Versículo 25. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Isso está no Evangelho de João, capítulo 21, versículo de número 25. Na Bíblia diz que nem tudo foi escrito. É por isso que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Porque naquela época nem tudo foi escrito. E a igreja ia ser responsável para nos ensinar no decorrer do tempo que nós devemos acreditar. Por isso que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Vamos agora aqui na Sagrada Escritura para a gente entender mais ainda essa questão do magistério da igreja, da tradição da igreja, unidos à palavra de Deus. Vamos aqui para Atos capítulo 2, olha aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14. Vai dizer assim, ó. Pedro então, pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Veja a autoridade do magistério, né? Olha só aqui, Pedro então pondo-se de pé em companhia dos 11, com voz forte lhes disse. Veja, o magistério tem o poder de ensinar. O magistério tem o poder de nos transmitir a verdadeira interpretação. Vamos aqui para Atos 15. Aqui nós vamos ver quando aconteceu o primeiro concílio. Ó. É tanto que lá na Bíblia Ave Maria vai dizer concílio apostólico em Jerusalém. Vamos ver aqui, versículos 6 e 7. Ó. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Veja, quando acontecia um período onde tinha questionamentos, coisas difíceis para se entender, o magistério se reunia para entender a questão, né? Eles se reuniam, a Igreja Católica faz isso, para se manter a ordem, para se manter a única fé. Por isso que nós católicos temos 3 pilares. Não é somente a Sagrada Escritura que nós temos a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, digo e repito porque precisa ter na sua mente isso já preparado. Chegou alguém falando coisa para você? Meu irmão, não acredito na sua interpretação, eu acredito na interpretação da igreja. Eu acredito na Sagrada Escritura em união com o catecismo da igreja e acredito no catecismo da igreja em união com a Sagrada Escritura. O que tiver aqui, ó,
que tiver aqui é o que eu creio. Se a sua interpretação não tiver de acordo com isso aqui, vai ser perca de tempo você falar comigo tentando mudar a minha cabeça. Por quê? Porque eu já sei que é nisso daqui que eu acredito. E eu tenho fundamento, porquê de dizer que acredito nisso aqui. E toda e qualquer argumentação sua vai ser meramente interpretação carnal de sua parte, distorção de textos bíblicos de sua parte. Ora, se até o diabo usou de um texto bíblico para tentar desviar Jesus, gente, está lá em Mateus 4. Entendeu? Então, olha só aqui, certo? Aqui vai dizer, em Atos dos Apóstolos 15, versículos 6 e 7, algo muito interessante. Surgiu uma questão, tinha que se reunir o magistério da igreja para poder dar uma definição, para poder bater o martelo, dizer o que o povo tinha que acreditar. Aí surge uma discussão, aí olha aí a autoridade do primeiro papa da igreja, que é Pedro, né? E vai ter outros vídeos aqui que eu vou falar o porquê que Pedro é o primeiro papa. Nós vamos estudar muito ainda isso. Inclusive tem vídeos meus já falando de muitos assuntos assim apologéticos, é só você pesquisar aí. Versículo 7 diz: ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Olha a autoridade de Pedro, né? Ele pediu para ali cessar aquela discussão. Ele cessou com a discussão. Por quê? Ele tinha autoridade para isso. O magistério da igreja, gente. É o magistério da igreja. É a coluna e baluarte da verdade. E nós temos que aprender da igreja. Quer ver mais uma prova? Pega aqui sua Bíblia, em Efésios capítulo 3, certo? Versículo de número 10. Olha só aqui, ó. Diz assim: assim, de hora em diante, as dominações e as potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. O conhecimento vem pela igreja. Tá vendo só? O conhecimento vem pela igreja, porque é a igreja coluna e baluarte da verdade. Chegou um protestante na sua casa, ele parou na rua, ó, acredito nisso aqui. Aqui, minha fé está aqui, ó. Eu acredito aqui, não é na sua interpretação, porque senão eu vou entrar na mesma confusão que vocês estão. Uma igreja diz uma coisa, outra. O Espírito Santo não é divisor, meus irmãos. O Espírito Santo não é divisor. Vamos ver aqui mais um texto. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 1:10. Olha aqui. Rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo. O protestantismo não está em pleno acordo, não. Cada um diz uma coisa. E que não haja entre vós divisões. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. É por isso que eu sou católico. Porque a igreja católica ela tem uma única doutrina. Então essa primeira formação foi sobre os 3 pilares da fé católica. E aqui já é o suficiente para você nunca deixar a igreja católica. Esse entendimento para você é o que você precisa para dizer para os protestantes. Assim que eles chegarem querendo exigir de você textos ao pé da letra, você vai dizer: meu irmão, não está aí ao pé da letra, mas está no catecismo. Está no catecismo da igreja. Então eu creio do jeito que o catecismo diz e do jeito que a Sagrada Escritura diz. É a união dos dois. A união dos dois. Viu que coisa linda? É por isso que nós temos uma única igreja, uma única doutrina. E a palavra vai dizer claramente tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Então essa é a primeira formação. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a Virgem Maria passe à frente e teremos vários outros estudos, várias outras formações. Você que tem dificuldade para ser formado no seu grupo, não se preocupe, porque eu estarei aqui transmitindo para vocês mais e mais formações para que nós possamos juntos aprender mais de Deus. Que Deus ilumine os seus passos, certo? Que Deus ilumine a sua mente, que Deus te dê o dom da sabedoria para que você possa mergulhar mais ainda no conhecimento
daquilo que é católico. Que Deus abençoe e conto com sua participação em divulgar esse vídeo. Envie para os seus amigos, separe um caderninho de estudo para que a gente possa estudar juntos, né? Para que nós possamos mergulhar mais intensamente nesse conhecimento, e aguarde as próximas formações, que eu tenho certeza que vai ser de grande proveito para você também ser um instrumento para formar outras pessoas aonde você mora, no seu grupo de oração. Então que nós possamos nos firmar cada vez mais na nossa fé. Se inscreve aí no meu canal no YouTube, Missionário Daniel Silveira, me acompanha no Instagram, @missionário Daniel Silveira, e vamos juntos evangelizar. Que Deus abençoe sua vida, assim seja. Amém.